E aí, galera? Beleza, beleza, beleza? Dia lindo, dia 30 de setembro, uma tarde maravilhosa, uma tarde perfeita pra quê? Pra estudar, pô, pra resolver questões. Olha que tarde linda. Olha que tarde maravilhosa, diretamente do meu estúdio aqui, rapaz. Olha que visual. Ih, pera aí, deixa eu tirar aqui os... Eu não arrumei a cama ainda. E aí, galera, beleza? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Hoje eu dei aula sobre Guerra da Coreia para algumas turmas minhas do CPM. Aliás, para uma turma minha no CPM, né? Para turma de pré-vestibular, a gente falou sobre Guerra da Coreia e eu não falei na aula sobre os impactos dessa guerra ou como o Brasil se relacionou nesse contexto de Guerra da Coreia em 1950. É importante ressaltar que a Guerra da Coreia, como eu falei em aula pra galera, quem assistiu minha aula sabe, quem não assistiu não sabe. Ou pode saber por outras aulas. Mas a Guerra da Coreia foi uma das maiores guerras do século XX, milhões de mortos. Foi uma guerra que o botão de start de uma terceira guerra mundial tava lá, o botão tá aqui, o dedinho tava aqui, ó, para apertar o botão para começar a guerra, uma nova guerra mundial, o temor de uma nova guerra mundial. A crise dos mísseis também foi um momento tenso, mas a Guerra da Coreia foi importantíssimo naquele momento, né? De fato, a ameaça de uma nova guerra de proporções mundiais era real. E o Brasil nessa parada? A guerra começou, brother, olha só. A guerra da Coreia começou em junho de 50, quando as tropas da Coreia do Norte invadiram a Coreia do Sul, naquele contexto, né, que foi todo trabalhado em aula. E naquele ano, em 1950, ocorreria a eleição, era o final do mandato do Dutra. Era o final do mandato do general Dutra. E como é que foi o mandato do general Dutra? Um mandato totalmente alinhado aos Estados Unidos, né? Ele se aproxima de fato dos Estados Unidos, ele rompe relações com a União Soviética, tudo isso provando que ele estava de fato alinhado aos Estados Unidos naquele contexto de Guerra Fria. Nos Estados Unidos, o presidente que havia sido eleito em 48 era o Harry Truman. Harry Truman que assumiu a presidência em 45 após a morte do presidente Roosevelt. Né? Roosevelt morreu em abril de 45, se eu não me engano, e o Truman era vice dele, ele assume, ele termina o mandato, se candidata. No meio desse mandato, em 47, por exemplo, ele já lança a base daquilo que viria a ser a doutrina Truman, né? Que era uma política norte-americana de contenção ao comunismo soviético, né? Peraí, vou pegar um negócio de cara aqui. Uma política de contenção ao comunismo soviético, o mandato do Harry Truman, que foi um mandato ligado ao combate ao comunismo, a propaganda anticomunismo, o macartismo vai bombar nesse momento. Né? E a eleição acontece em outubro de 1950. O Dutra, por exemplo, no Brasil, o Dutra, ele não interfere, ele não manda tropas para a Europa, como já tinha sido pedido pela ONU, ele resolve não mandar, porque era final do mandato mesmo dele, ou seja, deixa essa trolha para o próximo presidente resolver. E quem foi o próximo presidente? Quem? Ele. Lindo, maravilhoso. Olha a carinha dele aqui. Olha lá. Coisa linda. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi eleito em 1950, assume em 1951. E olha, nesse livro aqui, Thomas Skidmore, olha o que o Thomas Skidmore escreveu nesse livro sobre o governo Vargas. Vou ler para você. Tá aqui no Kindle. Mais uma vez, como em 45, a sombra dos acontecimentos internacionais se atravessava na carreira de Getúlio Vargas. Ou seja, mais uma vez o governo de Vargas vai ser tensionado por uma questão internacional de suma importância. Primeiro, o final da Segunda Guerra, em 45, ou toda a Segunda Guerra durante o mandato do Estado Novo, né? E agora,
pela eclosão da Guerra da Coreia. Quando ele assumiu em 1951, brother, a Guerra da Coreia já estava bombando. Quando Vargas assume em 1951, a Guerra da Coreia já estava bombando. A ONU já tinha mandado para cá relatório pedindo apoio às tropas americanas que invadiram a Coreia, que chegaram pelo sul da Coreia para resistir ao avanço comunista, né? E naquele momento, foi uma questão interessante, importante, né? O Vargas, mostrando todo o seu poderio, sua astúcia para lidar com situações internacionais, ele convoca o Conselho de Segurança Nacional. E esse Conselho de Segurança Nacional decide enviar para Washington para negociar o Góes Monteiro, o general Góes Monteiro, que era chefe do Estado-Maior naquele momento. Ele era um cara muito importante. Só que naquele momento, galera, havia dois grupos no Brasil. Um grupo favorável ao Brasil participar da Guerra da Coreia e um grupo contra o Brasil participar da Guerra da Coreia, né? O grupo contrário à participação do Brasil na Guerra da Coreia era o grupo dos nacionalistas, encabeçado pelo PTB, pelo PSD, pelo Partido Comunista, que estava na ilegalidade, mas ainda atuava. O Partido Comunista participou da propaganda contrária à ida do Brasil para a guerra. O próprio Exército Brasileiro, a alta cúpula do Exército Brasileiro, grande parte da intelectualidade do Exército Brasileiro era contra a participação do Brasil na Guerra da Coreia, né? Tínhamos acabado de vir da Segunda Guerra Mundial, passamos por problemas, vencemos, mas enfrentamos problemas, né? O Exército Brasileiro tinha uma galera também que era a favor de uma criação de uma independência maior com relação aos Estados Unidos, menos aproximação sim, mas não tanto, né? Então, por exemplo, tinha uma galera do Exército que era a favor do Brasil não participar da guerra para não se entregar tanto aos Estados Unidos, não fazer tudo que os americanos mandavam, né? Tinha uma galera do Exército que era contra porque tinha trauma do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, porra. Morreu gente, o Brasil passou perrengue, né? O Exército Brasileiro foi vitorioso, mas viveu toda uma conjuntura de problemas. Talvez não estivéssemos preparados para participar de uma guerra de tamanha proporção como a Guerra da Coreia estava sendo. Então o Exército foi contra, nacionalistas do PTB, pô, tá maluco, é uma guerra, sabe? É uma guerra de posicionamento, de não ir, ponto. Do outro lado, favorável à participação, tinha uma galera. Primeiro, a UDN, a União Democrática Nacional. A União Democrática Nacional era totalmente favorável da ida, do envio do Brasil para a Guerra da Coreia, de tropas do Brasil para a Guerra da Coreia, né? Os americanos pediram apoio. Eles pediram apoio de soldados brasileiros, né? O Brasil na guerra poderia chamar a atenção de outros países que também mandariam soldados para lá, né? O Brasil é uma potência no Cone Sul, na América do Sul. O Brasil também seria um potencial fornecedor de bens básicos, tipo ferro, sabe? De coisas importantes, né? De produtos primários, de matéria-prima. O Brasil seria um aliado importante para isso. E mandar soldado. Quanto mais soldado, melhor, né? A ONU quando autorizou o ataque americano, a ONU quando formou o exército com 15 países, 90% era americano, mas tudo bem, mas tinha mais de 15 países desse exército. A ONU, quando invade a Coreia, a ONU, quando autoriza a invasão à Coreia, e quando a ONU invade a Coreia, liderada pelos Estados Unidos, o Brasil estava nesse contexto. Né? O Brasil estava sendo questionado a participar ou não, sabe? E em troca da participação brasileira, isso que eu ia falar, eu tinha esquecido, eu estava enrolando aqui, mas eu lembrei. Em troca da participação brasileira, os americanos falaram o quê? A gente vai conceder empréstimo, a gente vai conceder, seria, né, poderia, né, vamos analisar aqui uma possível participação econômica entre Brasil e Estados Unidos, né? O Brasil, participa que a gente pode emprestar dinheiro, participa que a gente pode ser parceiro. Então a UDN, que era uma nação, a UDN, que era um partido ligado a essa aproximação direta com os Estados Unidos, foi totalmente favorável da participação do Brasil na Guerra da Coreia. Porque queriam enviar soldados brasileiros para a Guerra da Coreia, né? E
O nosso ministro das Relações Exteriores, o João Neves Fontoura, também foi um grande entusiasta da participação brasileira na Guerra da Coreia. O João Neves Fontoura é um político das antigas do Brasil, ele era associado a Vargas, ele era do Rio Grande do Sul, ele era de Cachoeira do Sul, se eu não me engano, uma cidadezinha que fica perto de Rio Pardo, né? Que ele era dessa cidade, ele era parceiro do Getúlio, ele apoiou o golpe de 30, né? Ele era vice-governador do Rio Grande do Sul quando o golpe de 30 foi dado. Aí ele arrumou uma tretinha com Vargas, porque Vargas, quando largou o governo do Rio Grande do Sul para ir pro Rio assumir a cadeira de presidente, ao invés de ele dar pro vice, que era ele, o João Neves Fontoura, o Vargas dá a cadeira pro Oswaldo Aranha. Isso meio que cria uma treta, e em 1932, o João Neves Fontoura acaba apoiando os paulistas democráticos contra aquelas medidas autoritárias de Vargas. Foi até perseguido, se exilou, brother, ele se exilou na Argentina. Mas depois ele volta pro Brasil e na década de 30 ele assume uma carreira diplomática. Então ele vai ser ministro, ele vai ser diplomata do Brasil, ele era um lusófilo. Lusófilo é aquele cara que venera a cultura portuguesa, bababá. Ele participou da Convenção Ortográfica de 43, que mudou, criou novas regras ortográficas. Ele mandou uma mensagem para o Salazar, o fascista português, ele mandou homenagem, pô, valeu, beleza, tu é maneiro, pau, né? Se candidatou a deputado, ele foi do PSD quando houve a democratização depois do Estado Novo, ele foi do PSD. E no PSD ele foi eleito ministro, ele foi escolhido por Dutra e depois por Vargas, ministro das Relações Exteriores. E ele era um total entusiasta da participação brasileira na Guerra da Coreia. Seria o quê? Um combate ao comunismo, uma luta para combater o comunismo, uma luta ferrenha para combater o comunismo, e seria uma oportunidade também de obter ganhos econômicos com os Estados Unidos, seria uma oportunidade de se aproximar, de ser o país mais próximo dos Estados Unidos. A participação do Brasil na Guerra da Coreia defendida pelo João Neves Fontoura. Resultado, o Góes Monteiro foi para Washington, né, levando as recomendações de Getúlio Vargas, que de fato assumiu a postura de negar a participação brasileira na Guerra da Coreia. Não houve restrições, não houve represálias americanas, né? Mas o Brasil, de fato, nesse contexto, no governo Dutra, quando a guerra começa, e no governo Vargas, quando a guerra está se desenrolando, o Brasil toma uma postura de não enviar as tropas pedidas pela ONU, pedida pelos Estados Unidos. Beleza, galera? Tranquilidade? Um beijo pra vocês, tá um calor danado, vamos tomar um banho gelado, vamos dar um tibum numa água de rio. Valeu, galera! Sempre estudando. Beijos!